Está na lei, toda cidade tem que se adaptar para dar acesso a quem tem algum tipo de deficiência, mas essa realidade não condiz com o dia a dia dos moradores lá de Campina Grande. Emi Nascimento acompanhou as dificuldades de quem precisa fazer o simples ato de andar pelas ruas da cidade. Acompanhe a reportagem. Todos os dias, Laísa precisa enfrentar uma verdadeira batalha para realizar uma simples caminhada com a mãe. Nas ruas de Campina Grande, as duas procuram rampas e vias que ofereçam acessibilidade à cadeira de rodas. Mas essa não é uma tarefa fácil. Infelizmente, é uma luta árdua, né? Nós ainda, infelizmente, nossa cidade ainda não chegou no patamar de acessível, realmente. Quando se fala de acessível, é o direito de ir e vir de todo cidadão que tem alguma limitação de marcha, não é? Ou seja cadeirante, ou seja idosos, seja o que for. Então, infelizmente, a gente ainda não tem essa mobilidade urbana na acessibilidade para pessoas com limitações. E para não ficar em casa, muitas vezes é preciso se arriscar meio aos veículos, na tentativa de ter acesso a praças e locais públicos da cidade. Não é raro perceber a falta de planejamento dos pontos acessíveis. Tem lugar onde existe rampa, mas possui uma árvore ou outros tipos de obstáculos, impedindo o livre trânsito dos cadeirantes. Eu tenho um direito, eu sou normal como todas as outras pessoas. Então merecemos sim uma vida digna e também merecemos uma acessibilidade, uma cidade melhor para a gente, porque a gente precisa sim sair de casa, não ficar só em casa, porque ninguém é um robô para ficar sendo monitorado pelas pessoas. Eu sou normal. Nós temos uma faixa de pedestre, mas não tem uma rampa para você descer e chegar do outro lado. Às vezes tem uma rampa para você ir, mas não tem a rampa para você vir. Às vezes as rampas dão de frente a muros, postes, ou mata-gás, ou lixos. E isso acaba incentivando de uma forma que as pessoas com alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo cadeirante, mais precisamente, que é o caso da Laísa, algumas mães nem saiam com seus filhos. De acordo com dados do IBGE, a Paraíba é o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência de todo o Brasil. 1 entre cada 4 paraibanos declara ter algum tipo de limitação, seja auditiva, visual, mental ou motora. O problema é que a maior parte das cidades paraibanas não está preparada para dar suporte a essa grande parcela da população. A situação fica ainda mais complicada quando o assunto é mobilidade. Diagnosticada com um tipo de paraplegia que compromete a movimentação do corpo, Maria Clara depende do transporte público diariamente para chegar até as aulas de fisioterapia. De muletas e com dificuldades de locomoção, ela conta que é obrigada a utilizar a catraca de acesso nos ônibus. Muitas vezes eu não tenho equilíbrio para passar pela roleta, eu peço para passar por trás. Aí, às vezes, eles deixam eu passar por trás, mas fica resistindo. E não tem como eu passar pelas duas roletas, nem a de trás, nem a da frente. A maior parte dos transportes são sinalizados como acessíveis aos deficientes pela porta do meio. Mas o uso é exclusivo a cadeirantes. E para fazer o elevador com rampa funcionar, olha só o trabalhão. O motorista precisou até de ajuda. E as reclamações não param, principalmente no modo como os deficientes são tratados por motoristas e outros passageiros. A pior situação que eu já passei no ônibus e muitos idosos passam é em relação sobre abrir a porta do meio, eles se negam. O respeito é muito pouco, está faltando ética, está faltando a empresa convocar o motorista, fazer uma reunião e mostrar para eles realmente o que é que ele deve ter, porque eu mesma trabalhei em empresa e sei que tem uma ética. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas, tem que ter aparência e educação. Aproximadamente 3.000 deficientes físicos são cadastrados pela STTP de Campina com direito ao acesso gratuito aos ônibus da cidade. A Associação de Deficientes Físicos Municipal entrou com um pedido no Ministério Público para garantir o acesso adequado aos passageiros com limitações. Eu entrei com uma ação com o Ministério Público há mais de 2 meses, estou com a documentação aqui, reclamando com o promotor Antônio Barroso, que é o promotor da cidadania. E até agora não me respondeu. Ele me respondeu para arquivou o processo. Que eu reivindiquei a porta do meio, que não é usada, é só de enfeite, e essa porta da frente e a traseira, que a gente tem que passar por 2 catracas. Você filmando aqui, você pode olhar as pessoas aqui, ó. Tem pessoa que não tem condição de passar em 2 catracas. Eu passo, mas tem pessoa que não dá condição.
A ação foi arquivada e, segundo o presidente do órgão, nada foi resolvido. Ele alegou que sobre as carteiras, a STP já tinha feito uma licitação. Mas quando eu fui na STP, ela fez uma licitação para as placas. Porque a STP não faz carteira, quem faz é o Citrans. Entendeu? Aí onde chegou no mais. E agora há pouco, que foi muito sócio fazer cadastro lá, está atrasando a carteira de novo. Por que está atrasando na carteira de novo? Porque vai se vencer agora no dia 31. Não dá tempo para entregar não só o sócio da associação, mas toda a população campinense que é deficiente. O problema também se estende aos serviços de táxi e por aplicativo. Laísa conta que uma motorista particular se recusou a levá-la diante de sua deficiência. No dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu e minha mãe, a gente ia para o Festival Paralímpico, a gente chamou um aplicativo e simplesmente a pessoa falou que não ia levar a cadeira de roda, pois ia, digamos que ela falou, ia manchar, ia destruir o banco, ia machucar o banco e ela não gostou. A STTP diz que a prefeitura tem trabalhado para tornar a cidade com mais acessibilidade. A STTP tem colaborado, por exemplo, na implantação de rampas de acessibilidade, melhoria das faixas de pedestre. Se observar bem, mesmo aquelas ações e obras que a prefeitura tem feito, através inclusive de outras secretarias, como calçadas, elas têm recebido também esse investimento em acessibilidade. Evidentemente que é um tema que a cidade se prepara aos poucos, que caminha e que se pretende que se tenha uma cidade verdadeiramente e amplamente acessível em todos os locais. O órgão também possui canal aberto para reclamações e diz que situações como essas devem ser denunciadas para que os responsáveis sejam identificados. O papel da STTP é um papel fiscalizador também nesse sentido. E a gente orienta ao cidadão, sobretudo aquele que tiver, porventura, o serviço negado, que procure identificar o veículo e nos informar a STTP, porque há possibilidade e há meios de punir essas pessoas que tratam o deficiente dessa forma. Já o Citrans, sindicato que representa as empresas do serviço de transporte público de passageiros por ônibus do município de Campina, declarou não reconhecer os problemas relatados pelos passageiros. A porta do meio, que eles reclamavam muito, é uma porta que é para duas situações, gestantes e cadeirantes. É tanto que nelas tem o desenho de uma gestante, tem um desenho de um cadeirante. O motorista só abre essas portas, que aí o comando é lá dele, ele só abre para essas duas categorias. E as outras categorias todas acessam pelo mesmo local e descem pelo mesmo local. Enquanto isso, campinenses portadores de deficiência esperam por dias melhores e condições igualitárias. Eu acho que alguém, o prefeito, seja lá quem for, tem que tomar uma providência. Vai esperar um cair e morrer? Que o pneu passe por cima da cabeça para poder tomar as providências, né? Por isso que a gente está aqui, tem poucos. Porque muitos não têm coragem de vir, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos, não é direito da gente? A gente não tem direito de andar? Porque isso não é de graça, isso é pago. Tem muitas coisas que a gente precisa, mas melhor de tudo isso é a acessibilidade, porque todos nós somos livres. E respeitar o direito dos outros é uma questão simples de civilidade. Temos que sempre buscar uma sociedade inclusiva e nunca de exclusão.